Tem mulheres que não estão infelizes, mas também não estão vivas por inteiro. Elas acordam, cumprem as tarefas, funcionam, entregam, dão conta, sustentam uma vida que por fora parece respeitável, mas por dentro é como morar numa casa bonita onde nenhuma janela foi aberta há anos. O ar não circula, a luz entra pouco, tudo está aparentemente no lugar e ainda assim alguma coisa sufoca. Esse sufocamento aparece como cansaço sem motivo claro, como uma irritação com a própria rotina, como perguntas que voltam de tempos em tempos e nunca vão embora. Será que eu estou vivendo a vida que eu quero ou a vida que esperam de mim? Eu realmente escolhi essa vida ou eu só aprendi a seguir o script que me foi dado? Se essas perguntas também já passaram pela sua cabeça, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar os sinais de que você pode estar vivendo uma vida construída para ser aceita, mas não para ser verdadeira. Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas também podem ser uma das mais libertadoras da vida adulta. Você está vivendo a vida que realmente quer viver ou a vida que aprendeu a tolerar? Essa também é muito boa e parece uma pergunta simples, né? Mas ela abre um abismo, porque muitas mulheres não estão vivendo uma vida que escolheram com plena consciência, estão vivendo uma vida que foi sendo montada a partir de expectativas familiares, necessidade de pertencimento, medo de decepcionar, medo de perder amor, medo de parecer egoísta, de errar, de sair do script. E o problema é que uma vida montada só para caber nos olhos dos outros pode até parecer correta, mas internamente ela começa a cobrar um preço. Esse preço pode aparecer como vazio, inquietação, exaustão, sensação de desconexão, perda de sentido, apatia, e aquela impressão difícil de explicar que você não está presente, você está presente na sua vida, mas não está inteira. Se você ainda não me conhece, eu sou a Ellen Martins, mentora de mulheres, e aqui nesse canal eu ensino mulheres a reconhecer os padrões invisíveis que moldam suas escolhas, sua identidade, sua autoestima, sua prosperidade e a vida que elas vivem. Meu objetivo não é te dar frases bonitas para te emocionar por alguns minutos. O meu objetivo aqui é te ajudar a enxergar a arquitetura oculta da sua vida, a entender por que às vezes você tem competência, inteligência, sensibilidade, força e mesmo assim sente que está vivendo abaixo da própria verdade, em desalinhamento entre quem você é por fora e quem você sabe em algum lugar profundo dentro de você que você nasceu para ser. Existe uma confusão muito comum na vida adulta. A mulher acha que porque a vida dela está funcionando, então tá tudo bem. Ela pensa, né? Eu tenho um trabalho, uma rotina previsível, eu estou fazendo o que precisa ser feito como uma adulta que sou. Eu estou empregada, então não posso reclamar. Tem tanta gente em situação pior. Talvez eu esteja sendo ingrata, talvez seja só uma fase e isso depois vai passar. E assim ela vai empurrando para frente uma percepção que já está tentando nascer. A percepção de que funcionar não é o mesmo que florescer. Uma engrenagem também funciona, uma máquina também cumpre tarefas, mas uma alma não veio ao mundo só para operar, ela veio para participar da própria vida. E é por isso que tanta mulher aparentemente bem ajustada começa a sentir em algum momento um incômodo sem nome. Ela não consegue chamar aquilo de tragédia, mas também não consegue chamar de plenitude. É como vestir uma roupa social muito elegante, muito bem cortada, mas feita para um corpo que não é o seu. Você até consegue circular com ela, mas conforme o tempo passa, falta ar. Você se movimenta com rigidez, você precisa se policiar, você precisa caber. E depois de um tempo, o problema não é só o desconforto. O problema é que você começa a esquecer como era respirar sem aperto. Essa é uma metáfora importante para o que eu vou te dizer agora. Muitas mulheres não estão perdidas porque não têm caminho, e sim porque passaram anos demais
habitando um caminho que não nasceu da própria verdade dela. Eu lembro de uma fase da minha vida em que algo começou a acontecer internamente e do lado de fora quase ninguém percebia. Porque externamente muita coisa parecia correta. Havia estrutura, trajetória, reconhecimento, uma narrativa que fazia sentido no papel, uma vida que, vista de fora, poderia ser descrita como organizada, respeitável, séria. Mas internamente começou a surgir uma sensação muito específica que eu ainda não sabia nomear. Não era exatamente uma tristeza, não era uma revolta, era algo mais sutil, mais sofisticado. Era como se a minha vida por fora estivesse andando em linha reta, enquanto alguma coisa dentro de mim começasse a bater no vidro. Eu me sentia como um papa-capim preso dentro de uma gaiola pequena, impedida de viver a minha liberdade. Essa imagem é muito vívida na minha mente, porque foi assim que eu me senti. Não era caos, era uma espécie de confinamento invisível. E esse tipo de confinamento é perigoso, porque ele nem sempre se parece com um sofrimento dramático. Às vezes ele se parece com eficiência. Você continua fazendo, entregando, correspondendo, continua sendo a mulher capaz, confiável, a que resolve, a que se adapta para caber nos ambientes, mas o preço vai sendo pago em parcelas. E é menos visibilidade, menos entusiasmo, menos presença, menos verdade, menos brilho nos olhos. E uma hora surge a pergunta: será que eu estou construindo uma vida ou apenas sustentando uma personagem que aprendeu a sobreviver? Você até pode continuar no mesmo lugar por um tempo, mas já existe uma rachadura nesse enredo. E essa rachadura é preciosa, porque ela é a entrada da consciência. Quando uma mulher vive muito tempo distante da própria verdade, a mente começa a mandar sinais, nem sempre de forma óbvia, nem sempre com uma linguagem racional. Às vezes ela manda por inquietação, sonhos, irritabilidade, cansaço, desinteresse, perda de brilho, sensação de anestesia, fascínio por vidas que parecem mais vivas do que a sua, porque a alma não fala apenas por frases lineares, ela fala por deslocamentos, ela fala por incômodos, por sintomas de desalinhamento. Ela fala quando a vida externa começa a ficar pequena demais para aquilo que internamente já amadureceu. E uma das imagens que eu quero te deixar hoje é a seguinte: a alma é como um rio subterrâneo. Você pode cimentar a superfície durante anos, mas a água continua procurando passagem. Se você tapa uma saída, ela pressiona outra. Se você finge não ouvir, ela muda de linguagem. Se você se endurece demais, ela aparece no corpo, no cansaço, no vazio, no desinteresse, nos sonhos, na repetição da irritação. Então, o ponto não é como eu faço essa inquietação parar, e sim o que essa inquietação está tentando me revelar. Esse é o começo da leitura profunda. O primeiro sinal que indica que você está vivendo uma vida que não é sua é quando você vive com uma inquietação que não passa. O primeiro sinal de que você pode não estar vivendo a vida que realmente quer viver é essa inquietação persistente. Não é necessariamente tristeza ou drama, é um desalinhamento, como se algo dissesse: tem alguma coisa fora do lugar. Mesmo quando tudo parece minimamente em ordem, você trabalha, mas não sente vida, não sente prazer naquilo, você cumpre compromissos, mas não sente presença, você alcança coisas, mas não sente que está enraizada, você descansa, mas não se sente inteira. Essa inquietação é muito importante, porque ela costuma ser a primeira rachadura entre a persona e o self. A persona, na linguagem junguiana, é a máscara de adaptação, aquilo que permite funcionar socialmente, e o self aparece como eixo de totalidade, inclusive no encontro com o self, o feminino, no processo de individuação. Eu vou trazer um exemplo concreto para você entender melhor. Pensa numa mulher que passou anos construindo uma carreira sólida. Ela é admirada, é vista como competente, mas todo domingo à noite o corpo pesa.
Não porque o trabalho seja necessariamente horrível, mas porque existe uma distância entre o papel que ela desempenha e a energia que realmente a vitaliza. Ela começa a fantasiar outras vidas, não exatamente outras empresas, outras vidas, outras formas de viver. Ela vê uma mulher ensinando, criando, escrevendo, cuidando, liderando, empreendendo, pesquisando, viajando e sente algo estranho, não é só admiração. É como se uma parte dela dissesse: eu gostaria de estar vivendo isso também. Essa inquietação, muitas vezes, é um chamado para viver o próximo nível. O segundo sinal é o que antes parecia sucesso, começa a perder sentido. Esse é um momento muito delicado da jornada de uma mulher, porque ela passa a conquistar ou manter coisas que em outro momento pareciam suficientes. E mesmo assim sente um vazio. Ela olha para a própria rotina e pensa: era isso que eu queria? Ou era isso que eu aprendi a buscar? O problema não é querer sucesso, o problema é chamar de sucesso tudo aquilo que foi socialmente premiado, mesmo quando internamente já não alimenta mais a alma dela. Um outro exemplo é uma mulher que passa anos perseguindo a tão desejada estabilidade. Ela consegue, mas quando chega lá percebe que trocou presença por performance. Agora ela tem um cargo, mas não tem mais brilho nos olhos, tem reconhecimento, mas não tem aquele encantamento por aquilo que ela faz. E é aqui que muitas mulheres entram em crise, porque não sabem nomear o que está acontecendo. Elas se culpam por não conseguirem se satisfazer com aquilo que deveria bastar. Isso não é ingratidão. Talvez aquela estrutura tenha sido importante numa fase de construção do ego, mas agora a psique esteja pedindo outra etapa, com mais profundidade, mais coerência, mais verdade, mais integração entre trabalho e prazer. Essa é uma dor de muitas mulheres. Não fracassaram. Chegaram, tiveram êxito nas suas escolhas, mas chegaram num lugar que não corresponde inteiramente àquilo que a alma vinha tentando dizer. O terceiro sinal, você começa a questionar as expectativas que sempre pareceram normais. O terceiro sinal é quando as expectativas externas começam a perder o status de verdade absoluta. Você passa a olhar para as ideias que antes pareciam óbvias e começa a questionar. Mas por que isso seria necessariamente o melhor para mim? Por que eu preciso querer exatamente isso aqui? De onde veio esse ideal? Isso é meu ou foi herdado? Isso combina com a minha natureza ou apenas com a minha adaptação? Essa é uma etapa poderosa e também assustadora, porque questionar expectativas não é só discordar do mundo, é também correr o risco de desorganizar a personagem que foi construída para sobreviver e ser aceita. Por exemplo, uma mulher foi ensinada desde cedo a ser correta, eficiente, agradável, estável e aquela que ninguém teria nada a reclamar dela. Então ela aprendeu a não incomodar, não ser exagerada demais, não desejar demais, não destoar, não causar desconforto, não parecer ambiciosa, não parecer caótica, não frustrar expectativas, e um dia ela percebe que essa vida correta deixou ela limpa por fora, mas capenga por dentro. Essa mulher começa a entender que boa parte do seu sofrimento não vem de não saber quem ela é, vem de saber em algum lugar e ter passado anos demais sem dar passagem para isso. O quarto sinal, você sente fascínio por mulheres que ousam ser quem são. Muitas vezes a alma se revela através daquilo que te captura. Você vê uma mulher falando com coragem, criando algo próprio, se posicionando, vivendo com intensidade, ousando mudar, sendo autora da própria vida e algo em você acende e dói ao mesmo tempo. Essa dor é importante porque, em muitos casos, ela não é inveja, ela pode ser uma sombra dourada. Sombra dourada são qualidades que são suas em potência,
mas que você ainda não se autorizou a viver. Você pode admirar alguém por sua inteligência, criatividade, compaixão, confiança, sem perceber que essas mesmas qualidades existem dentro de você como potenciais adormecidos. E ao projetá-las externamente, você se distancia dessas características, acreditando que são exclusivamente da outra pessoa. E isso pode levar à idolatria ou à inveja, porque você percebe os outros como a personificação de algo que você se sente incapaz de alcançar. Um exemplo disso é uma mulher que acompanha perfis de mulheres fortes, criativas, livres, espiritualmente profundas, intelectualizadas, bem posicionadas. Uma parte quer se autorizar a viver aquilo e a outra quer manter o antigo pacto com a contenção. Então, observa quem te fascina. Porque muitas vezes as mulheres que mais te despertam são espelhos de partes suas que foram exiladas para que você pudesse pertencer a um determinado grupo. O quinto sinal, sua energia cai quando você precisa sustentar a vida que tem. Existe uma diferença entre cansaço físico e esgotamento por desalinhamento. No primeiro, você descansa e melhora. No segundo, você descansa e continua sentindo um vazio, porque o problema não é só falta de pausa, é falta de coerência interna. Você gasta energia mantendo um roteiro que já não te representa e isso custa caro. Custa presença, custa libido de vida, custa criatividade. Por exemplo, uma mulher acorda cansada, mesmo tendo dormido bem. Não porque necessariamente exista uma doença ou um quadro clínico. Nesses casos, claro, precisa haver avaliação médica adequada, mas porque viveu uma vida em que quase tudo precisa ser sustentado por dever e pouca coisa por verdade, isso vai drenando a alma. Ela percebe que está sempre empurrando a própria rotina, sempre precisando de escapes, sempre fantasiando interrupções, sempre esperando o fim de semana, férias, feriados, pausas, não porque descansar seja errado, mas porque a vida em si deixou de ser fonte de circulação vital. Uma vida desalinhada é como andar o dia inteiro com os ombros levemente contraídos. Talvez ninguém veja, ninguém perceba, talvez você até se acostume, mas o seu corpo sabe que está sustentando uma tensão que nunca pôde relaxar. O sexto sinal, você começa a ter impulsos de ruptura, mas se assusta com eles. Outro sinal importante, né? Quando você começa a imaginar mudanças, não necessariamente impulsivas, mas mudanças verdadeiras. Mudar de rota, de ritmo, de linguagem, de trabalho, identidade, mudar a forma de viver. E junto com isso aparece também medo, porque ouvir o que a alma quer nem sempre é confortável. Às vezes exige luto da imagem antiga, da aprovação antiga, da versão de você que funcionava muito bem para os outros. Por exemplo, uma mulher sente vontade de começar algo novo. Ensinar, atender, ler oráculos, escrever, criar conteúdo, liderar de outra forma, mudar o eixo da própria atuação. Mas toda vez que toca nesse desejo, algo dentro dela retrai. E se eu estiver delirando? E se eu me arrepender? E se eu decepcionar todo mundo? E se isso for ego? Se eu não der conta? Essas perguntas não significam necessariamente que o desejo é falso. Muitas vezes significam apenas que a mudança ameaça a antiga estrutura interna. O medo nem sempre prova que o caminho é errado. Às vezes prova apenas que ele é real demais. O sétimo sinal, você não consegue mais fingir que não ouviu a si mesmo. Chega um momento em que a mulher até tenta voltar para o piloto automático, mas já não consegue completamente. Ela pode adiar, negociar, racionalizar, pode postergar, pode se distrair, mas já ouviu demais a própria verdade para voltar a viver em total anestesia. Esse é um ponto precioso, é quando a vida deixa de ser apenas sobrevivida e começa a querer ser escolhida.
Existe um momento em que a porta interna já foi entreaberta e depois disso o escuro nunca mais fica totalmente escuro. Você pode até fechar a cortina, mas já sabe que existe janela. E agora eu quero aprofundar um pouco mais, porque perceber os sinais é uma coisa, mas por que tantas mulheres, mesmo percebendo, continuam adiando a própria verdade? Existem muitos fatores, mas alguns aparecem com muita força. Primeiro, lealdade à versão antiga. Você foi amada por ser de um jeito e mudar pode parecer arriscado. Segundo, complexos familiares e transgeracionais. Muitas mulheres não adiam a própria vida só por medo individual, adiam por lealdades invisíveis a seu sistema familiar. Terceiro, síndrome da boa menina. A mulher aprende que ser boa é não incomodar, não romper, não querer demais, não frustrar. Quarto, o crítico interno. Aquela voz interna dura, crítica, implacável, que transforma qualquer movimento de verdade em acusação. Quem você pensa que é? Que ridículo, você vai falhar. Seja mais realista, não se exponha. O quinto é o medo de perder pertencimento. Às vezes a vida errada te mantém pertencendo ao grupo certo. E a vida certa pode exigir um tipo de solidão iniciática, e isso assusta. Então, como saber a diferença entre uma fase difícil e uma vida desalinhada? Nem todo cansaço significa que você está no caminho errado. Nem todo tédio significa que a sua alma quer uma revolução. Às vezes você está só cansada mesmo. Às vezes está passando por um período mais árido. Às vezes precisa de descanso, cuidado, regulação emocional, apoio. Então, como você vai diferenciar isso? Uma fase difícil, ela tende a preservar algum sentido no fundo. Você pode estar cansada, mas ainda sente coerência. Pode estar sobrecarregada, mas ainda reconhece valor naquilo. Já uma vida desalinhada tende a produzir uma sensação muito mais profunda de estranheza, como se você fosse visita dentro da sua própria biografia. É exatamente assim que muitas mulheres se sentem. Também preciso desfazer uma fantasia. A vida que a sua alma quer não é necessariamente uma vida sem medo, fácil, glamurosa, nem livre de conflitos. Às vezes, a vida que a sua alma quer é mais exigente do que a vida que você aprendeu a se adaptar para viver. Porque ela pede mais verdade, mais coragem, mais responsabilidade por si, mais renúncia a máscaras, mais alinhamento entre o que está dentro e o que está fora. Ou seja, a vida da alma não é a vida mais confortável, é a vida mais coerente. Não um conforto superficial, mas caminho de totalidade, integração e verdade psíquica. Agora eu quero te deixar com 3 perguntas, não para você responder rápido, de imediato, mas para permitir que trabalhem dentro de você. A primeira, o que na minha vida atual eu continuo sustentando mais por medo do que por verdade? A segunda, que tipo de mulher eu precisei me tornar para ser aceita? E quanto essa personagem me custou? A terceira, se ninguém fosse me punir, criticar, abandonar ou ridicularizar, o que eu já teria começado a viver? Essas perguntas não servem para você sair largando tudo. Servem para você começar a se ouvir sem disfarces. Muita gente acha que ouvir a alma significa fazer uma ruptura teatral. Nem sempre. Às vezes o primeiro passo é muito mais silencioso. É parar de se abandonar toda vez que algo verdadeiro surge. É parar de ridicularizar a própria intuição. É parar de tratar como exagero aquilo que já virou uma clareza interna. É parar de chamar de fase o que já é um chamado recorrente. É parar de chamar de ingratidão o que na verdade é desalinhamento, é incoerência interna. Você não precisa explodir a sua vida da noite para o dia, mas precisa parar de mentir para si mesma em prestações emocionais. Muitas mulheres não desmoronam de uma vez.
elas vão se abandonando aos poucos. O movimento contrário também é verdadeiro. Então, deixa eu te dizer o que talvez seja a frase central desse vídeo. Viver a vida que realmente é sua não começa quando tudo fica claro, cristalino. Começa quando você para de ignorar o que já ficou impossível de não sentir. Se existe uma inquietação que não passa, uma perda de sentido, uma fadiga que descanso nenhum resolve, se existe fascínio por viver uma vida diferente, mais verdadeira, talvez não seja uma crise vazia, talvez seja uma convocação. Talvez a sua alma não esteja destruindo a vida que você construiu, e sim esteja apenas recusando continuar morando numa casa pequena demais para quem você se tornou. E agora a pergunta não é mais qual é a vida perfeita. A pergunta é o que em mim já sabe que chegou a hora de parar de viver por adaptação e começar a viver conforme a minha própria verdade. Se você ficou comigo até aqui, comenta a palavra verdade. Eu quero saber que você chegou até o final. Se inscreve no canal, ative o sininho, porque daqui para frente a gente vai aprofundar justamente isso. Os padrões invisíveis que afastam uma mulher de si mesma. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.